Em uma cidade onde a gentileza era confundida com submissão e o silêncio era visto como virtude, vivia um homem que sempre dizia sim. Ele era o amigo que nunca negava ajuda, o funcionário que aceitava todas as tarefas, o filho que nunca questionava. Mas, por trás do sorriso constante, havia um vazio crescente, uma sensação de sufocamento que ele não conseguia explicar. Até que, em um dia aparentemente comum, uma frase dita por um estranho mudou tudo. Você está morrendo porque tem medo de viver. Essas palavras ecoaram em sua mente como um trovão, rasgando o véu de sua complacência. A partir daquele momento, ele começou a questionar tudo: suas escolhas, seus medos e, principalmente, sua necessidade de agradar a todos. Esta é a história de como ele descobriu que ser bonzinho demais não era virtude, mas uma prisão, e como ele lutou para se libertar. A cidade de Pedra Branca era um lugar onde as pessoas viviam em harmonia superficial. As ruas eram limpas, os vizinhos trocavam sorrisos educados e ninguém levantava a voz. Mas, por trás das cortinas das casas e das portas fechadas dos escritórios, havia uma tensão invisível, uma pressão constante para se conformar. Ninguém queria ser o problema, ninguém queria ser o diferente. E foi nesse ambiente que nasceu e cresceu Miguel. Miguel era o típico bom rapaz. Desde pequeno, ele aprendeu que agradar os outros era a chave para ser aceito. Quando criança, ele cedia seus brinquedos para os colegas, mesmo quando queria brincar. Na escola, fazia os trabalhos em grupo sozinho, enquanto os outros se divertiam. No trabalho, era o funcionário exemplar, sempre disposto a fazer horas extras sem reclamar. E em casa, era o filho que nunca dizia não, mesmo quando isso significava sacrificar seus próprios sonhos. Mas aos 32 anos, Miguel sentia que algo estava errado. Ele acordava todos os dias com uma sensação de cansaço que não era apenas física. Era como se sua alma estivesse exausta. Ele olhava para o espelho e via um rosto que sorria, mas olhos que gritavam por socorro. Ele não sabia exatamente o que estava errado, mas sabia que algo dentro dele estava morrendo. Foi em uma manhã de segunda-feira, enquanto esperava o ônibus para o trabalho, que tudo começou a mudar. Miguel estava sentado no banco da praça, com sua pasta de couro desgastada no colo, quando um homem desconhecido se aproximou. O homem tinha uma aparência peculiar, cabelos desgrenhados, roupa simples, mas um olhar penetrante, quase desconfortável. Ele se sentou ao lado de Miguel sem pedir permissão e, após alguns segundos de silêncio, disse algo que Miguel nunca esqueceria: "Você está morrendo porque tem medo de viver." Miguel ficou paralisado. Ele não conhecia aquele homem, mas aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele tentou ignorar, fingir que não tinha ouvido, mas o homem continuou: "Você acha que ser bonzinho vai te salvar? Que dizer sim para todo mundo vai te fazer feliz? Olhe para você! Está exausto, vazio. Você não vive, só sobrevive." Antes que Miguel pudesse responder, o homem se levantou e foi embora, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Durante todo o dia, aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia. Quando chegou em casa, sentou-se no sofá e ficou olhando para o teto, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e, acima de tudo, medo. Medo de que o estranho estivesse certo. Naquela noite,
Miguel teve um sonho estranho. Ele estava em um campo aberto, cercado por pessoas que o chamavam de todos os lados. Cada vez que ele tentava ir em uma direção, alguém o puxava para outra. Ele corria, mas nunca saía do lugar. Quando acordou, estava suando e com o coração acelerado. Ele sabia que aquele sonho era um reflexo de sua vida. Ele estava preso, sendo puxado por todos, menos por si mesmo. E foi assim que começou a jornada de Miguel. Uma jornada que o levaria a confrontar seus medos mais profundos, a questionar tudo o que acreditava e, finalmente, a descobrir que ser bonzinho demais não era um ato de bondade, mas de autossabotagem. Na manhã seguinte, Miguel acordou com uma sensação estranha. As palavras do homem desconhecido ainda ecoavam em sua mente, como se tivessem sido gravadas em sua alma. Ele tentou ignorar, mas algo dentro dele havia mudado. Era como se uma pequena rachadura tivesse se formado em sua armadura de complacência, e por essa rachadura começasse a entrar uma luz incômoda, mas necessária. No trabalho, Miguel era conhecido como o resolve tudo. Sempre que havia um problema, era ele quem assumia a responsabilidade. Quando os colegas precisavam de ajuda, ele largava o que estava fazendo para socorrê-los. E claro, quando o chefe precisava de alguém para fazer horas extras ou assumir tarefas que ninguém queria, Miguel era o escolhido. Ele nunca dizia não. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Logo pela manhã, seu chefe, o senhor Álvaro, apareceu em sua mesa com uma pilha de papéis. Miguel, preciso que você termine isso até o final do dia. É urgente! Miguel olhou para os papéis. Era um trabalho que claramente não era sua responsabilidade. Mas ele sabia que, como sempre, esperavam que ele aceitasse. Sem questionar, ele abriu a boca para dizer claro, sem problemas. Mas as palavras do estranho voltaram à sua mente. Você está morrendo porque tem medo de viver. Ele hesitou. Senhor Álvaro, eu já estou com outras tarefas importantes. Não sei se consigo terminar isso hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O chefe Wu encarou com uma expressão de surpresa, quase como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Miguel sentiu o coração acelerar. Ele nunca havia dito não antes. Era como se estivesse quebrando uma regra invisível, mas poderosa. Miguel, você sempre dá um jeito. Tenho certeza de que consegue, respondeu o chefe, com um tom que misturava autoridade e manipulação. Miguel sentiu o peso da expectativa, mas pela primeira vez, não cedeu. Eu realmente não posso, senhor Álvaro. Talvez outra pessoa possa assumir isso. O chefe bufou, irritado, e saiu sem dizer mais nada. Miguel sentiu uma mistura de alívio e culpa. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas não conseguia evitar o medo de ser visto como alguém difícil. Durante o resto do dia, ele percebeu os olhares dos colegas. Alguns curiosos, outros julgadores. Ele se perguntou se estava sendo egoísta, mas ao mesmo tempo sentiu uma pequena centelha de liberdade. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Miguel passou pela mesma praça, onde havia encontrado o estranho. Ele olhou ao redor, esperando vê-lo novamente, mas a praça estava vazia. Ele se sentou no mesmo banco e ficou pensando em sua vida. Por que ele sempre sentia que precisava agradar a todos? Por que tinha tanto medo de decepcionar as pessoas? Ele lembrou de sua infância, de como sua mãe sempre dizia: seja um bom menino, Miguel. As pessoas gostam de quem é gentil.
Ele percebeu que havia passado a vida inteira tentando ser o bom menino, mesmo que isso significasse ignorar suas próprias necessidades. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, uma mulher se aproximou e sentou-se no banco ao lado. Ela parecia cansada, com olheiras profundas e um olhar distante. Depois de alguns minutos de silêncio, ela suspirou e disse, como se estivesse falando consigo mesma: às vezes, parece que o mundo inteiro espera que a gente carregue tudo nas costas. Não é? Miguel olhou para ela surpreso. Era como se ela tivesse lido seus pensamentos. Sim, exatamente isso, respondeu ele, hesitante. A mulher sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Eu costumava ser assim, sempre dizendo sim, sempre tentando agradar. Até que um dia percebi que estava me destruindo. Foi difícil, mas aprendi a dizer não. Não é fácil, mas é libertador. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele queria perguntar como ela havia conseguido, mas antes que pudesse dizer algo, ela se levantou. Boa sorte! Seja corajoso! Disse ela, antes de desaparecer na noite. Aquelas palavras ficaram com Miguel. Seja corajoso. Ele sabia que precisava mudar, mas também sabia que não seria fácil. Ele começou a perceber que dizer não era apenas uma questão de palavras, mas de enfrentar seus próprios medos. O medo de ser rejeitado, de ser visto como egoísta, de não ser amado. Nos dias seguintes, Miguel começou a testar seus limites. Ele começou a dizer não para pequenas coisas. Um colega que queria que ele fizesse parte de seu trabalho. Um amigo que sempre pedia favores sem retribuir. Até mesmo sua mãe, que insistia para que ele fosse visitá-la todos os domingos, mesmo quando ele precisava de tempo para si mesmo. Cada não era uma batalha interna, mas também uma vitória. No entanto, nem todos reagiam bem. Alguns colegas começaram a tratá-lo com frieza. Sua mãe ficou magoada e disse que ele estava mudado, que não era mais o bom filho de antes. Miguel sentiu o peso dessas reações, mas também começou a perceber algo importante. As pessoas que realmente se importavam com ele começavam a respeitar seus limites. Seu melhor amigo Lucas foi um dos primeiros a notar a mudança. Cara, você está diferente. Parece mais confiante. O que aconteceu? Perguntou Lucas, em uma conversa casual. Miguel sorriu, ainda inseguro, mas sentindo que estava no caminho certo. Acho que estou aprendendo a viver de verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que aquelas palavras eram verdadeiras. Os dias de Miguel começaram a ganhar um novo ritmo. Ele ainda sentia o peso das mudanças, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele parecia estar se fortalecendo. Cada não que ele dizia era como um tijolo retirado de uma parede que o mantinha preso. No entanto, a liberdade que ele começava a experimentar vinha acompanhada de desafios que ele nunca havia enfrentado antes. No trabalho, a reação de seus colegas e do chefe foi se tornando mais evidente. O Sr. Álvaro, que antes o via como o funcionário mais confiável, agora o tratava com frieza.
As tarefas que antes eram jogadas em sua mesa começaram a ser distribuídas para outros, mas não sem comentários sarcásticos. Parece que o Miguel agora tem prioridades mais importantes, disse o chefe em uma reunião, com um tom ácido que fez todos rirem. Miguel sentiu o rosto queimar, mas respirou fundo. Ele sabia que aquilo era uma tentativa de Faz-Clow voltar ao antigo papel de bonzinho. No passado, ele teria se desculpado ou tentado compensar, mas, dessa vez, ele apenas permaneceu em silêncio. Mantendo sua postura, ele percebeu que não precisava se justificar para ninguém. Fora do trabalho, as mudanças também começaram a impactar suas relações pessoais. Sua mãe, Dona Lúcia, era uma mulher tradicional, que sempre valorizou a obediência e o sacrifício pelos outros. Quando Miguel começou a dizer não para algumas de suas exigências, ela ficou profundamente magoada. Eu não te criei para ser egoísta, Miguel. O que está acontecendo com você? Perguntou ela, com os olhos marejados. Miguel sentiu um aperto no coração. Ele amava sua mãe e sabia que ela não entendia o que ele estava tentando fazer, mas ao mesmo tempo, ele sabia que precisava manter seus limites. Mãe, eu não estou sendo egoísta, eu só estou tentando cuidar de mim. Eu sempre estive aqui para você, mas agora eu preciso estar aqui para mim também. Dona Lúcia balançou a cabeça, como se não conseguisse compreender. Miguel sabia que seria um processo longo, mas pela primeira vez, ele não sentiu culpa por priorizar suas próprias necessidades. Enquanto isso, algo inesperado começou a acontecer. Algumas pessoas ao seu redor começaram a notar sua mudança de atitude e a admirá-lo por isso. Lucas, seu melhor amigo, foi um dos primeiros a perceber. Cara, eu não sei como você consegue. Eu sempre quis dizer não para algumas coisas, mas nunca tive coragem. Você está me inspirando, sabia? Disse Lucas em uma conversa casual. Miguel ficou surpreso. Ele nunca havia pensado que sua transformação poderia impactar outras pessoas. Aquilo o motivou ainda mais a continuar sua jornada. Ele também começou a buscar conhecimento para entender melhor o que estava vivendo. Passou a ler livros sobre autoconhecimento, limites emocionais e assertividade. Um dos livros que mais o marcou foi Os Limites da Gentileza, que falava sobre como a necessidade de agradar os outros muitas vezes nasce de um medo profundo de rejeição. Miguel se viu em cada página. Ele percebeu que, durante toda a sua vida, havia confundido gentileza com submissão. E que dizer não significava ser rude, mas sim ser honesto. Uma das passagens do livro ficou gravada em sua mente. Você não pode ser tudo para todos e, ao mesmo tempo, ser algo para si mesmo. Essas palavras o ajudaram a entender que ele precisava se priorizar, mesmo que isso significasse decepcionar algumas pessoas. Com o tempo, Miguel começou a se sentir mais confiante. Ele percebeu que, ao estabelecer limites, estava ganhando algo que nunca havia experimentado antes. Respeito. Não apenas o respeito dos outros, mas, principalmente, o respeito por si mesmo. Ele começou a se sentir mais leve, mais livre. Pela primeira vez, ele estava vivendo de acordo com seus próprios valores e não com as expectativas dos outros. No entanto, nem tudo era fácil. Algumas pessoas em sua vida não aceitaram bem sua mudança.
Um de seus colegas de trabalho, Renato, que sempre se aproveitava da disposição de Miguel, começou a trotelô com hostilidade. Você mudou, cara. Tá se achando melhor que todo mundo agora, disse Renato, em um tom acusador. Miguel respirou fundo antes de responder. Não, Renato. Eu só parei de aceitar coisas que não são minha responsabilidade. Isso não tem nada a ver com me achar melhor. Tem a ver com me respeitar. Renato revirou os olhos e saiu, mas Miguel não se deixou abalar. Ele sabia que nem todos entenderiam sua transformação, e isso era algo com o qual ele estava aprendendo a lidar. Um dos momentos mais marcantes dessa fase de sua jornada aconteceu em uma reunião de trabalho. O Sr. Álvaro, mais uma vez, tentou pressioná-lo a assumir uma tarefa que não era sua. Mas dessa vez, Miguel não apenas recusou, como também sugeriu uma solução alternativa. Sr. Álvaro, eu não posso assumir isso agora, mas acredito que podemos redistribuir essa tarefa entre a equipe. Se cada um fizer uma parte, conseguiremos terminar a tempo. O chefe ficou surpreso, mas não conseguiu argumentar. Pela primeira vez, Miguel não apenas disse não, mas também mostrou que sua recusa não era um ato de rebeldia, e sim de responsabilidade. Ao sair da reunião, Miguel sentiu uma onda de alívio e orgulho. Ele estava aprendendo a se posicionar, a defender seus limites sem perder sua essência. Ele percebeu que não precisava ser agressivo para ser firme, e que era possível ser respeitoso sem ser submisso. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Miguel passou novamente pela praça, onde tudo havia começado. Ele se sentou no mesmo banco e olhou para o céu. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem celebrando sua jornada. Ele sorriu, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Miguel sabia que ainda havia muito a aprender, mas pela primeira vez, ele sentia que estava no controle de sua própria vida. Ele não era mais o bonzinho que dizia sim para tudo e para todos. Ele era alguém que estava aprendendo a viver de verdade, com coragem, autenticidade e, acima de tudo, respeito por si mesmo. Miguel estava começando a se sentir mais forte, mais confiante em sua nova postura. Ele havia aprendido a dizer não e a estabelecer limites. Mas a vida, como sempre, tinha uma maneira peculiar de testar nossas convicções. E o teste de Miguel estava prestes a chegar, de forma intensa e inesperada. Era uma manhã de sexta-feira e o escritório estava em alvoroço. O Sr. Álvaro convocou uma reunião de emergência. A empresa estava passando por dificuldades financeiras e rumores de cortes de pessoal circulavam pelos corredores. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele sabia que sua nova postura não havia agradado a todos, especialmente ao chefe, e temia que isso pudesse colocá-lo na mira. Na sala de reuniões, o clima era tenso. O Sr. Álvaro começou a falar sobre a necessidade de reorganizar prioridades e reavaliar desempenhos. Ele olhou diretamente para Miguel em vários momentos, como se estivesse enviando uma mensagem silenciosa. Quando a reunião terminou, Miguel foi chamado para uma conversa particular. Miguel, preciso ser honesto com você. Sua atitude nos últimos meses tem sido diferente. Você sempre foi um funcionário exemplar, mas ultimamente parece que perdeu o foco. Não sei se você ainda está comprometido com a empresa como antes. Miguel sentiu o coração acelerar.
Ele sabia que aquilo era uma tentativa de manipulação, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar o peso da situação. Ele respirou fundo e respondeu com calma: Senhor Álvaro, eu continuo comprometido com meu trabalho, mas também aprendi a respeitar meus limites. Isso não significa que eu esteja menos dedicado, apenas que estou tentando equilibrar minha vida de forma mais saudável. O chefe Wu encarou por alguns segundos, em silêncio, antes de responder: Entendo, mas preciso de pessoas que estejam dispostas a ir além, a fazer o que for necessário pela empresa. Penso nisso, amiguero. Sua posição aqui depende disso. Miguel saiu da sala com um nó na garganta. Ele sabia que estava sendo colocado contra a parede, mas também sabia que não podia voltar atrás. Ele havia lutado muito para chegar até ali, para se libertar das correntes da complacência. No entanto, a dúvida começou a corroer sua mente. E se ele estivesse errado? E se perder o emprego fosse o preço de sua transformação? Naquela noite, Miguel foi até a praça onde tudo havia começado. Ele se sentou no banco e olhou para o céu, buscando respostas. Ele se lembrou das palavras do estranho: Você está morrendo porque tem medo de viver. Ele percebeu que naquele momento estava enfrentando o maior medo de sua vida. O medo de perder tudo por ser fiel a si mesmo. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Lucas apareceu. Ele havia percebido que Miguel estava mais quieto nos últimos dias e decidiu procurá-lo. Cara, o que está acontecendo? Você parece preocupado. Miguel contou tudo a Lucas, desde a conversa com o chefe até suas dúvidas e medos. Lucas ouviu atentamente e, quando Miguel terminou, colocou a mão em seu ombro. Miguel, eu sei que é difícil, mas você não pode voltar atrás agora. Você passou a vida inteira tentando agradar os outros e olha onde isso te levou. Agora que você finalmente está vivendo de verdade, não deixe ninguém tirar isso de você. Se eles não conseguem ver o valor que você tem, talvez esse não seja o lugar certo para você. As palavras de Lucas tocaram fundo em Miguel. Ele sabia que seu amigo estava certo, mas ainda assim, o medo era real. Ele passou o fim de semana refletindo, tentando encontrar coragem para enfrentar o que estava por vir. Na segunda-feira, Miguel chegou ao trabalho decidido. Ele sabia que precisava se posicionar, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Durante uma reunião com o Sr. Álvaro, ele finalmente disse o que estava em seu coração: Senhor, Álvaro, eu respeito muito esta empresa e o trabalho que fazemos aqui, mas não posso continuar sacrificando minha saúde e minha dignidade para atender expectativas que não são razoáveis. Se isso significa que minha posição aqui está em risco, eu aceito as consequências, mas não vou voltar a ser quem eu era antes. O silêncio na sala era palpável. O Sr. Álvaro parecia surpreso com a firmeza de Miguel, mas também havia algo em seu olhar que parecia respeito. Ele não esperava que Miguel tivesse coragem de se posicionar daquela forma. Muito bem, Miguel. Eu não esperava ouvir isso de você, mas respeito sua honestidade. Vamos ver como as coisas se desenrolam daqui pra frente. Miguel saiu da sala sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que ainda havia incertezas, mas pela primeira vez, sentiu que estava no controle de sua própria vida. Ele não era mais o bonzinho que aceitava tudo, sem questionar.
Ele era alguém que havia encontrado sua voz, sua força. No entanto, o verdadeiro clímax ainda estava por vir. Na semana seguinte, a empresa anunciou uma reestruturação e Miguel foi chamado novamente ao escritório do Sr. Álvaro. Ele entrou na sala, preparado para o pior. Mas o que ouviu o surpreendeu. Miguel, eu pensei muito sobre nossa última conversa. Você tem razão. Temos exigido demais de você e de outros funcionários. Sua postura me fez perceber que precisamos mudar a forma como tratamos nossa equipe. Quero que você saiba que sua posição está segura. E mais do que isso, quero que você nos ajude a implementar essas mudanças. Miguel ficou sem palavras. Ele nunca imaginou que sua coragem pudesse causar um impacto tão grande. Ele aceitou o desafio, sabendo que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas sentindo que estava no caminho certo. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Miguel sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele havia enfrentado seus medos, mantido sua integridade e, de alguma forma, conseguido transformar não apenas sua vida, mas também o ambiente ao seu redor. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas agora ele estava preparado para enfrentá-los, com coragem, autenticidade e respeito por si mesmo. Os meses que se seguiram foram um verdadeiro teste para Miguel. Ele havia conquistado o respeito de seu chefe e de alguns colegas, mas também sabia que sua nova postura não agradava a todos. Ainda assim, ele se manteve firme, determinado a não voltar a ser o homem que vivia para agradar os outros. Ele havia aprendido que a liberdade de ser quem realmente era tinha um preço, mas que esse preço valia cada sacrifício. No trabalho, as mudanças começaram a aparecer. Senhor! Álvaro, que antes era conhecido por sobrecarregar os funcionários e ignorar suas necessidades, começou a adotar uma postura mais aberta. Ele passou a ouvir mais a equipe, a redistribuir tarefas de forma mais justa e até mesmo a incentivar momentos de descanso. Miguel percebeu que sua coragem havia plantado uma semente e que, aos poucos, o ambiente de trabalho estava se transformando. Mas o impacto de sua transformação não se limitou ao escritório. Em sua vida pessoal, Miguel também começou a notar mudanças significativas. Sua mãe, Dona Lúcia, que inicialmente havia ficado magoada com sua nova postura, começou a enxergar as coisas de outra forma. Em uma tarde de domingo, enquanto tomavam café juntos, ela finalmente abriu o coração. Miguel, eu confesso que, no começo, não entendi por que você estava mudando tanto. Achei que você estava se afastando de mim, que não se importava mais. Mas agora, vejo que você estava apenas tentando se encontrar. E, sabe, eu tenho muito orgulho de você. As palavras de sua mãe tocaram Miguel profundamente. Ele segurou a mão dela e respondeu com sinceridade: Mãe, eu nunca quis te magoar. Só que, por muito tempo, eu vivi tentando agradar todo mundo. E isso me fez esquecer de mim mesmo. Eu precisava mudar. E fico feliz que você entenda isso agora. Dona Lúcia sorriu, com os olhos marejados, e Miguel sentiu que, finalmente, havia encontrado um equilíbrio em sua relação com ela. Ele percebeu que, ao estabelecer limites, não estava afastando as pessoas que realmente o amavam, mas sim ensinando-as
a respeitá-lo. Lucas, seu melhor amigo, também foi profundamente impactado pela transformação de Miguel. Inspirado pela coragem de Miguel, ele começou a fazer mudanças em sua própria vida. Em uma conversa no bar, Lucas compartilhou algo que deixou Miguel emocionado. Cara, eu sempre admirei sua coragem. Depois de ver o que você fez, eu percebi que também estava vivendo para agradar os outros. Então, comecei a dizer não para algumas coisas, a priorizar o que realmente importa para mim. E sabe, eu nunca me senti tão bem. Miguel sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. Ele nunca havia imaginado que sua jornada pessoal pudesse inspirar outras pessoas. Mas agora via que sua transformação era como uma onda que se espalhava e tocava aqueles ao seu redor. No entanto, o momento mais marcante dessa nova fase de sua vida aconteceu em um evento inesperado. A empresa organizou uma conferência para discutir saúde mental e bem-estar no ambiente de trabalho, e Miguel foi convidado a compartilhar sua história. Ele hesitou no início, pois nunca havia falado em público antes, mas sabia que essa era uma oportunidade de levar sua mensagem adiante. No dia do evento, Miguel subiu ao palco com o coração acelerado. Ele olhou para a plateia, composta por colegas, líderes e até mesmo pessoas de outras empresas, e começou a falar. Durante muito tempo, eu vivi tentando agradar todo mundo. Eu achava que, para ser aceito, precisava dizer sim para tudo, mesmo que isso significasse ignorar minhas próprias necessidades. Mas um dia, percebi que essa forma de viver estava me destruindo. Eu estava exausto, vazio, e sentia que algo dentro de mim estava morrendo. Miguel fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Foi então que eu decidi mudar. Não foi fácil. Dizer não pela primeira vez foi assustador. Enfrentar as reações das pessoas ao meu redor foi doloroso. Mas aos poucos, eu percebi que, ao estabelecer limites, eu não estava sendo egoísta. Eu estava me respeitando. E ao fazer isso, comecei a viver de verdade. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Miguel sentiu uma conexão profunda com aquelas pessoas, como se estivesse falando diretamente para suas almas. Eu sei que muitos de vocês podem estar passando pelo que eu passei. Sei como é difícil dizer não, como é assustador pensar que podemos decepcionar as pessoas que amamos. Mas quero que vocês saibam que a liberdade de ser quem vocês realmente são vale qualquer sacrifício. Vocês não precisam carregar o mundo nas costas. Vocês têm o direito de viver para si mesmos. Quando Miguel terminou, a plateia explodiu em aplausos. Ele sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu corpo. Pela primeira vez, ele percebeu o verdadeiro impacto de sua transformação. Ele não apenas havia mudado sua própria vida, mas também estava ajudando outras pessoas a enxergarem que era possível viver de forma autêntica e livre. Nos dias que se seguiram, Miguel recebeu inúmeras mensagens de colegas e até mesmo de desconhecidos que haviam assistido à sua palestra. Muitos diziam que suas palavras os haviam inspirado a repensar suas próprias vidas, a estabelecer limites e a buscar uma existência mais verdadeira. Miguel sabia que sua jornada ainda não havia terminado.
Ele continuaria enfrentando desafios, dúvidas e momentos de incerteza. Mas agora, ele tinha algo que nunca havia tido antes: a certeza de que estava no caminho certo. Ele havia descoberto que a verdadeira força não está em agradar a todos, mas em ser fiel a si mesmo. E assim, Miguel seguiu em frente, vivendo com coragem, autenticidade e dignidade. Ele sabia que a verdade incomoda, que dizer não pode ser doloroso, mas também sabia que essa era a única forma de viver plenamente. E no fundo, ele sentia que, ao se libertar, havia encontrado algo que nenhuma aprovação externa poderia lhe dar: a paz de ser quem ele realmente era. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos saber de onde você está nos assistindo e como essa mensagem ressoou na sua vida. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que inspiram, transformam e nos fazem refletir sobre o que realmente importa. Sua participação é essencial para continuarmos essa jornada juntos. Meu nome é Enéas.